amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais precisamente sobre o arrependimento e os males que eles podem causar em nossas vidas. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Remoer o passado e o arrependimento nos torna alvos fáceis para as forças do mal. Tudo o que temos é o presente. Nada do que fizemos pode mudar minimamente o passado. Não importa o que você faça. Você não pode mudar o passado. Isso é um fato. Mesmo que você consiga reparar alguma coisa dos erros cometidos, esta será uma ação do presente, que ainda assim não apaga ou refaz o que passou. Mas muitos dirão, mas podemos mudar o futuro com ações no presente. Isso é verdade. No entanto, nossas ações podem não ter o resultado que esperamos, já que não temos controle sobre o que acontece à nossa volta e muito menos no nosso futuro. Por isso que é bom que sempre procuremos agir da melhor forma possível, sem, claro, buscar a perfeição. Pois a perfeição pode nos levar a uma obsessão, no sentido de focarmos apenas nisso. Não. A perfeição é a consequência da nossa intenção de nos tornarmos pessoas melhores. Assim, como não temos o controle sobre o passado, também não temos o controle sobre o futuro. Nem mesmo sabemos se estaremos vivos no próximo minuto. O sucesso dos nossos planos futuros não dependem somente de nós. Dependem do meio ambiente e das outras pessoas, ou seja, de fatores que não podemos controlar. Então, por que nós nos preocuparmos excessivamente com o que não está sob o nosso controle? Isso não faz sentido. Mas, se eu tiver fé e trabalhar por algo, posso ter e ser o que eu quiser? Isso não é verdade. Por mais que você tenha fé e se esforce, você nesta vida jamais será um príncipe árabe, se você já não é um, ou um bilionário como Elon Musk, ou fará uma viagem à Lua. Então, você pode ver aí com esses exemplos que você não pode ser e ter o que você quiser, por mais que você se esforce. Não confunda ter com ser. Quando perguntamos a uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela provavelmente dirá que quer ser médico, policial, advogado ou exercer outra profissão. Só que não é verdade. Isso é uma confusão. Isso não é ser, isso é ter. O que demonstra a confusão que fazemos. Nos preocupamos mais em ensinar aos nossos filhos a ter do que a ser, sendo que ser é mais importante. Veja, quando a criança responde que quer ser médico, por exemplo, na verdade ela está confundindo ser com ter. Tá? Se tornar médico é ter uma profissão, certo? Não é ser, que é muito diferente. O ser vem de dentro, o ter vem de fora, ok? Somos muito limitados quanto ao controle sobre o mundo externo. O nosso único controle possível é sobre nós mesmos. Nós só podemos controlar, e mesmo assim com muito esforço e muita dificuldade, o nosso interior. Aliás,
conhecermos a nós mesmos e nos controlarmos o nosso interior, é uma das maiores conquistas que podemos adquirir aqui neste mundo. E no outro também. O autoconhecimento e o autocontrole, o equilíbrio, é uma conquista formidável. É este o objetivo da evolução. Assim, podemos nos tornar fortes, resilientes, sábios e felizes, adquirindo conhecimento e autoconhecimento, adquirindo bons hábitos, virtudes e domínio sobre as nossas próprias emoções e sobre a nossa própria mente e instintos. Este é o controle interior. Podemos, na verdade, ser o que quisermos, mas em nosso interior, que é o que na verdade realmente importa. O resto são ilusões passageiras. O importante é ser, pois ser nos torna plenos, tranquilos, equilibrados, resilientes e felizes. Pois a felicidade é um sentimento interior de paz e contentamento. As pessoas geralmente buscam a felicidade fora de si mesmo. A compra do carro, a compra daquela casa, a conquista daquele amor, e isso não traz felicidade. No máximo, traz euforia, que é um sentimento completamente diferente. Ok? A felicidade, a verdadeira felicidade vem de dentro. É o contentamento, é o equilíbrio, é a paz e é o amor. O ter não traz felicidade, apenas conforto material, euforia passageira e sensação de proteção e segurança. No entanto, quem se preocupa apenas em ter nunca se satisfaz. Sempre quer o que não tem. A própria sociedade nos induz a querer sempre mais. Assim, está sempre criando mais e mais necessidades materiais e supérfluas, pois querer sempre mais nos escraviza. Criando necessidades, muitas vezes supérfluas, nós somos escravizados pelo sistema e pela sociedade. E assim, preocupados em ter, nos distraímos do nosso verdadeiro objetivo e da tarefa realmente importante nesta encarnação, que é ser e nos tornarmos pessoas melhores. É difícil encontrar alguém que é grato e está satisfeito com o que tem. Como podemos ser felizes estando eternamente insatisfeitos com o que temos e com o que somos? Como podemos alcançar a felicidade sempre querendo mais e mais e mais e não estando satisfeitos com o que já somos, não estando satisfeitos e gratos pelo que já somos? Não é possível isso. O materialismo é uma armadilha que nos testa o tempo todo, e a nossa tarefa é equilibrar as nossas necessidades físicas reais que precisamos para satisfazer as nossas necessidades para a sobrevivência no planeta. E ao mesmo tempo, precisamos evoluir espiritualmente, o que requer sabedoria, discernimento e equilíbrio. Ao levar uma vida escravos do ter, sendo o ter um meio e não um fim em si mesmo, o ser humano chega ao fim da vida vazia e com medo do desconhecido. Pois o ter não significa nada diante da morte e não lhe dará proteção e segurança na hora final. Assim, se sempre foi materialista, a pessoa parte remoendo o passado e infeliz por ter que deixar tudo o que acumulou durante toda a sua vida, inclusive seu próprio corpo físico. Um grande número de pessoas deixam este mundo como ricos e chegam ao mundo espiritual como mendigos, pois no outro mundo
só importa o que nós somos, já que partimos deste mundo, deixando tudo o que é material para trás, até mesmo o próprio corpo. Assim, podemos chegar a outro mundo sem méritos e sem bagagem moral e espiritual. Por certo, não seremos julgados pelos bons espíritos. Eles nos compreendem, no entanto, a vergonha e o constrangimento serão inevitáveis, diante dos compromissos não cumpridos e pelo desperdício de toda uma vida. Assim, ao chegarmos do outro lado, os bons espíritos e os amigos espirituais não vão nos julgar. Nós seremos julgados pela nossa própria consciência, pelo sentimento do dever não cumprido e pelo desperdício de toda uma vida. Então, para que perder um tempo precioso com lamentos e arrependimentos inúteis e com a autopiedade? Sejamos compreensivos e amorosos com nós mesmos. É preciso que entendamos isso. Nós devemos ser compreensivos e amorosos com nós mesmos e com o próximo. O reconhecimento dos erros passados não é motivo de tristeza, já que ao errar, aprendemos lições necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Na verdade, é motivo de contentamento, pois ao reconhecer que erramos, nós demonstramos que melhoramos em nosso interior e aprendemos a lição, nos comprometendo a não cometer o mesmo erro. Isso já é um grande avanço. Isso não quer dizer que devemos festejar os nossos erros. Estes devem ser evitados se pudermos. No entanto, devemos entender que errar é uma condição humana. Devemos ainda ter em mente que os erros e os acertos em nossas vidas têm consequências boas e ruins. Portanto, devemos procurar acertar mais do que errar. Mas quando erramos, devemos deixar os erros no passado e não mais nos preocuparmos com eles. Mas você não disse que os erros têm consequências? Sim, eu disse. Mas ninguém pode impedir as consequências dos erros passados, assim como você não pode modificar o passado. Então, por que nos preocuparmos se elas não estão sob o nosso controle? Ou seja, por que nos preocuparmos com as consequências de erros passados se essas consequências não estão sob o nosso controle? Não faz sentido, é um desperdício de tempo. Em vez de nos preocuparmos com o passado e com os nossos erros, vamos procurar evoluir e nos tornarmos melhores. Pois, nos tornando melhores, erraremos menos e acertaremos mais. Assim, acertando mais que errando, muito mais coisas boas atrairemos para as nossas vidas. E, ao mesmo tempo, estaremos adquirindo mais sabedoria, resiliência, paciência e tranquilidade, podendo desta forma lidar e superar com mais eficiência e tranquilidade as consequências inevitáveis dos nossos erros. Temos que ver ainda que as consequências dos mesmos erros nunca serão exatamente as mesmas para pessoas diferentes. Cada pessoa sofre as consequências dos seus erros de forma diferente. Enquanto para uma pessoa essas consequências podem ser encaradas apenas como um aborrecimento e um contratempo, para outra pessoa pode ser encarada como uma verdadeira tragédia, dependendo do estado de espírito, da sabedoria de cada um e de como ela reage perante as consequências dos erros cometidos. Veja que para um, as mesmas consequências podem ser apenas um aborrecimento e um fato comum na vida, e para outro, um castigo e uma tragédia. O mesmo problema, o mesmo aborrecimento, que para um é uma coisa normal,
para outra é uma verdadeira tragédia. É um motivo de grande sofrimento. A forma como encaramos a vida faz toda a diferença entre a felicidade e a infelicidade. E isso não depende de posses materiais. A felicidade e a infelicidade estão presentes em todas as classes sociais. O fato de você ser pobre ou rico, né, ela não impede que você seja feliz ou infeliz. O que importa mesmo, em qualquer situação, é como reagimos diante da vida. Remoer o passado e sofrer com arrependimento é cometer 2 erros em vez de apenas um. O primeiro erro foi a causa do arrependimento. O segundo erro é reviver um passado que não mais existe e ficar paralisado pelo arrependimento inútil, baixando a vibração e abrindo as portas mentais para as energias negativas e para os assédios dos obsessores e vampiros das energias vitais. E não raro, infernizando desnecessariamente a vida das pessoas mais próximas, tornando o ambiente ao seu redor pesado e tóxico. O arrependimento, aquela tristeza e você ficar remoendo o passado, além de nos prejudicar a nós mesmos, prejudica as pessoas que estão à nossa volta. Porque torna o ambiente pesado, atrai energias e seres negativos. Então, você prejudica todos, não só a você mesmo. Isso também tem consequência, pois você está provocando o sofrimento de outras pessoas. A única ação lógica, sensata e efetiva que podemos tomar ao constatar que cometemos um erro é verificar se é possível reparar o erro. Se ofendeu, peça desculpas. Caso tenha se apropriado do que não lhe pertence, devolva. Se deu prejuízo a alguém, tente compensar a pessoa que foi lesada. Mas se a reparação não for possível, siga em frente sem olhar para trás. E aproveite a lição para não mais cometer o mesmo erro. E com isso, se torne um ser humano melhor. Use seus erros não como uma carga pesada que você deve carregar pela vida afora, e sim como uma alavanca para o seu progresso moral e espiritual. Ou seja, use os seus erros passados que você não pode modificar a teu favor, ao favor da sua evolução, a favor do seu autoconhecimento e a favor de que você se torne uma pessoa melhor. Né? Então, use todas as dificuldades, todos os seus erros, a favor de você mesmo e das outras pessoas. Porque se tornando uma pessoa melhor, obviamente, você vai ajudar as outras pessoas, no mínimo com o seu exemplo, ok? E tornando o ambiente à sua volta mais positivo, mais alegre, mais equilibrado. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a vocês pela participação no nosso canal. Um grande abraço, gratidão e que Deus nos proteja e nos abençoe a todos, nos dando paz, saúde, prosperidade, equilíbrio, compaixão e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!